dando continuidade, né? Falamos anteriormente sobre a questão do trabalho, do exercer profissional em relação às atividades que são impostas ao profissional no mercado de trabalho e a autonomia do nosso exercício profissional que temos na questão da venda da nossa força de trabalho, né? Que isso é muito importante. E dessa relação e intervenção no mercado de trabalho, de acordo com as demandas do trabalhador, é que resulta, né, essa questão do nosso fazer profissional, que nem todo profissional é idêntico ao outro, né, e por isso temos esse diferencial, né, mas que precisamos estar todos alinhados em relação às questões ético-políticas do nosso exercício profissional. Por quê? Porque os governos, eles tratam as questões sociais como algo, um fato de repressão, né? E na maioria das vezes os governantes, eles fazem concessões sociais, ou seja, eles fazem cortes, né? Eles fazem o que traz uma série de modificações nas relações de trabalho. Atualmente, tem se visto muito isso. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade lá no início da nossa aula, tempo de divisas, né? Tempo de gente cortadas. Por quê? Porque há concessões sociais, né? A repressão. Eles vão conceder ou não, né? Há tantas coisas que são concedidas e outras não, né? Reformulações sociais, muitos programas sociais foram extintos, né? São extintos, né? Alguns surgiram novos, né? Isso deu uma modificação em questão da relação do nosso fazer profissional para com outros profissionais, que a gente sabe aí que uma das grandes particularidades atualmente é a questão do desemprego, né? Que interfere muito nessa relação de mercado de trabalho. O desemprego, ele trouxe muitas questões, muitas inquietações sociais para ser tratado, né, no âmbito do serviço social, né? Com essa realidade que estamos vivendo, com um cenário pandêmico mundial, né? E que vimos várias indústrias, várias empresas fecharem suas portas. Então, isso foi algo que modificou as relações de trabalho, né? Então, nós precisamos ter um olhar em relação a esses cortes, essas modificações, porque isso socialmente interferiu na produção de riquezas, né, do nosso país, do mundo como um todo, né? E essa produção de riqueza social, ela sempre vai para o fundo público, né, via impostos, e são revertidos em políticas públicas, né, para ser distribuída para a sociedade por meio das políticas sociais que tomam rumos, né, através de programas sociais, políticas que precisam ser efetivadas. Então, nós precisamos estar bem atento em relação a essa produção de riqueza através do mercado de trabalho, que nos dias atuais ela sofreu nessa alteração por conta da pandemia, mas que trouxe um outro ajuste, sendo aí, ressalvo que, né, através de uma nova concessão de políticas sociais, o serviço social por partes, ele, nessa nova governança que temos a nível de Brasil, nós ficamos de fora, os profissionais de serviço social, em algumas demandas, ficaram de fora, né? Uma delas eu posso citar aqui, é sobre a questão da análise e banco de dados, para ver o que é até questionado em relação a público-alvo, a inserção ou direito ao auxílio emergencial, né? Muitas pessoas ficaram de fora, muitas pessoas que
devidamente têm direito ao auxílio emergencial ficaram de fora. Por quê? Porque não houve aí uma tratativa, ou ao melhor, uma análise por parte do serviço social em si, né? Porque o serviço social, através do CRAS, que é o Centro de Referência de Serviço Social, de Assistência Social, sabemos que o CRAS é a porta de entrada das políticas públicas, né? Então, através do CRAS, é uma das maiores portas ou digamos, plataformas de acesso a termos o quantitativo de famílias que indevidamente têm direito ao auxílio emergencial. E o que traz para a realidade atual é várias pessoas que receberam o auxílio indevidamente, agora, já no segundo momento, tendo como segundo momento digamos assim, de prorrogação do cenário pandêmico, essas pessoas que receberam indevidamente ter que fazer a devolutiva desses valores para os cofres públicos, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque eu vejo como uma análise crítica que isso só foi possível acontecer porque não houve um direcionamento, ou melhor, uma participação do serviço social, né? Então, além disso, nós temos fatores que comprometem a nossa atuação profissional, que compromete a atuação do serviço social, como, por exemplo, a saúde, a assistência social, a educação, a habitação, outros, que também fazem parte da nossa força de trabalho. Aqui, por exemplo, na saúde, ou melhor, nessas 4 ou mais esferas de atuação, nós vemos aí que nossa força de trabalho ela é muito útil, né? Porque nós estamos trabalhando com políticas que fazem parte do tripé da Seguridade Social, né? Por exemplo, a saúde, né? Quem não precisa da saúde? E o nosso país, né? A nível de Brasil, nós temos um diferencial, que nós temos uma política de saúde, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele é para quem dele precisar, né? Ele não é exclusivamente de A, de B ou C. Nós sabemos que tem muitas operadoras de planos de saúde, mas que não tem cobertura 100% de profissionais, como o SUS tem, né? Então, já tem-se aí uma certa ligação do sistema de saúde privado com o público, direcionando algumas demandas particulares para o SUS, porque o SUS é o único que tem aquele profissional capacitado, que eu vejo com muita alegria, com muito orgulho, né? O SUS, ele atuar dessa forma, se preocupar com saúde pública para todas as idades, né? Para todos os públicos, né? O SUS é para todos, a assistência social é para todos, é para quem dela verdadeiramente necessita, assim como a saúde, a educação, né? Nós temos que trabalhar, levar a questão da educação, e o campo da educação é um campo que recentemente é algo conquistado, é um campo conquistado para o serviço social, né? Já galgamos e conquistamos mais essa esfera de atuação, né? Então, é algo que precisamos entender, né? Do nosso trabalho na área da educação, que é muito importante, porque a educação é algo que constrói, né? É algo que eleva o ser humano, né?
e nos traz bons resultados. E vamos saber literalmente como é que esse profissional ele vai exercer, né? Como é que ele vai exercer o seu fazer profissional dentro do campo da educação? Será que é importante o profissional de serviço social no âmbito da educação, assim como na saúde, na assistência, na iniciativa privada, nas ONGs, né, no terceiro, que a gente caracteriza como terceiro setor? Então, nós vemos aí que a questão do profissional de serviço social no âmbito da educação gera uma série de perspectivas e possibilidades profissionais, né? E temos que ter esse olhar, né? Porque o profissional de serviço social na educação, ele vai ser um profissional capaz de orientar diretores, coordenadores, professores, pais e alunos a cumprirem, né? E também seguirem um papel social importante no âmbito da escola, fazer com que todos respeitem e entendam os direitos de cada um, as responsabilidades de cada um no meio da educação, né? Tornando a família parceiros da escola, né? Trazer todo mundo para mais perto da escola, que é muito importante nos dias atuais. Nós vemos aí um grande rompimento de laços de famílias com a escola, o que enfraquece também na questão educacional dos filhos e enxergar que a escola ela não é um depósito humano, ela não é só para chegar e jogar o seu filho lá, né? A escola ela tem o seu papel, mas a família também tem o seu papel e precisam andar de mãos dadas, né? Então, é algo muito, muito que traz uma evolução muito grande em relação o serviço social na educação, né? Também o serviço social na educação, ele traz algo muito importante, que é a possibilidade de discutir os eixos dos direitos sociais dentro da escola, como, por exemplo, o direito ao acesso à educação para todos, a acessibilidade para pessoas que têm portabilidade, que têm déficit de aprendizagem, que têm mobilidade reduzida, né? Gente, são N eixos que precisam ser discutidos, mas como se faz isso? O coordenador, o diretor, ele é algo que já estava sobrecarregando esse profissional em relação a trazer essa questão dessas políticas, né, que são políticas sociais, ele já estava ficando sobrecarregado. Então, graças a Deus, nós vimos que na atual conjuntura nós fomos agraciados, né, com essa inserção do profissional de serviço social na educação, né? Então, eu gostaria que vocês até buscassem mais leituras sobre essa questão do serviço social na educação e ver a fundo a importância desse profissional no âmbito da educação, né? Estudar um pouco também sobre a lei que nos colocou lá, né? E que nos possibilitou essa conquista, né? Sobre a questão da nossa profissão estar regulamentada, né? Através da lei 8.662, que foi lá de 7 de julho de 1993, né? Já estou querendo voltar um pouco mais, né? Mas que nós tivemos aí grandes influências, né? Através dos conselhos regionais, né? Os conselhos regionais, que aqui no Maranhão nós temos